paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o William Souza. Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. A nossa leitura de hoje está lá em Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite para as nossas lâmpadas, para que não se apaguem. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja como nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-as para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e estavam preparadas, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. A nossa mensagem de hoje está: se nós estamos preparados, se nós estamos vigiando, se nós estamos prontos para a vinda do noivo, né? A grande vinda de Jesus. Jesus estava ali dando um sermão para uma multidão e ele usou de 3 parábolas, né? A primeira ali dizendo de um servo fiel e de um servo infiel. A segunda, essa aqui que nós lemos, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. E a terceira, de talentos que foram distribuídos ali, dando 5 para um, 3 para outro e 1 para outro. E aquele que recebeu somente um talento foi o único que enterrou o talento. Então Jesus está nos dando aqui uma mensagem dizendo que nós temos que estar preparados, vigiando, porque ninguém sabe a hora e o dia, senão somente o Pai. Mas Ele nos deixou sinais para nós estarmos preparados aí. E uma coisa eu creio e posso dizer para você: a volta dele está mais perto do que nunca. Todos os sinais têm levado aí para a grande volta de Jesus. Então o noivo já está pronto, né? E a noiva tem que estar pronta para recebê-lo. E ele vai nos dar uma lição aqui nessa parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa parábola, que as 10, né? Todas elas ouviram o chamado, todas elas foram convidadas. Ou seja, aqui diz, ó, então, semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, né? Versículo aqui de número 1. Então, o versículo número 1 nos diz que todas elas foram convidadas. Então, você hoje está sendo convidado para fazer parte desse reino. Todas as pessoas serão convidadas, mas nem todos ouvirão, nem todos estarão preparados, nem todos aceitarão, mas todos serão convidados. Então, se você ainda não escutou a palavra, eu quero dizer para você: você está convidado para fazer parte desse reino. Você está convidado para fazer parte dessa igreja que é a noiva. E nós vamos dizer aqui como você deve estar preparado para receber esse noivo. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que todos ouvirão. Então, esteja atento, esteja preparado. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que todos tinham lâmpadas. Ou seja, o que quer dizer que todos tinham lâmpadas, né? Todos têm recurso, né? Quantos de nós aí às vezes não tem mais de uma Bíblia, 10 Bíblias, 5 Bíblias, né? Livros, nós temos aí uma quantidade de coisas para poder buscar, para aprender, para estudar. Agora com o desenvolvimento da tecnologia, tantas coisas que você pode às vezes ler um livro direto no seu celular. O que você tem colocado no seu celular? Então aqui fala que todos tinham lâmpada, todos tinham estruturas e condições para queimar. Então nós temos estrutura, ou seja, não tem desculpa.
não tem desculpa para mim, não tem desculpa para você, porque nós temos condições, nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a livros, nós temos acesso à igreja, nós temos acesso a ir para a igreja para ouvir a palavra. Então, não tem desculpa. Como você tem usado esses recursos que Deus tem colocado na sua mão? É o caso ali daquela parábola dos talentos que foram distribuídos, né? Que aquele que recebeu os 5, então ele trabalhou com os 5 talentos que Deus deu para ele e ele ganhou mais 5. Aquele que recebeu 3 trabalhou com os 3 talentos e produziu mais 3, mas aquele que recebeu só 1, o que ele fez? Ele escondeu o talento. Quantas pessoas têm recebido as coisas de Deus e têm enterrado? Todos nós temos condições de fazer alguma coisa. Todos nós temos talento nas mãos. Uns têm talento para pregar, outros têm talento para ensinar, outros têm talento aí para adorar, para louvar. Mas faça para Deus aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Não desperdice seu talento, não enterre. Use todos os recursos. Leia, você tem condições de comprar um livro ou às vezes salvar no celular, mas faça isso, né? Hoje nós temos condições de salvar até a Bíblia no celular para fazer a nossa leitura diária, então não tem desculpa. A terceira coisa, todas elas eram pessoas normais, ou seja, às vezes a gente escuta, né? Ah, mas aquele ali, ele é melhor do que eu, ele tem mais recursos do que eu. Não, a Bíblia fala aqui que elas dormiram, quando fala que tosquenejaram todas elas e adormeceram, no versículo 5, né? Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Isso aqui nos diz o seguinte, que todas elas dormiram porque todas elas eram pessoas normais. Né? Todos nós somos pessoas normais, nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos família, nós encaramos aí problemas diariamente, porque nós somos pessoas, não tem desculpa de achar que um é melhor do que o outro, não. Às vezes o conhecimento que eu tenho não é tão quanto que você tem, ou às vezes tem outro que tem mais conhecimento do que eu, mas todos nós temos condições, todos nós temos condições de aprender. Todos nós temos condições de usar o talento que Deus tem colocado nas nossas mãos para granjear, ganhar vidas para Ele, para espalhar as boas novas, plantar a boa semente. Então não tem desculpa. Então o que nós aprendemos? Nós temos que viver uma vida constante e intensa. Ou seja, não é a maneira como você começa, mas é a maneira como você termina. Muitas pessoas começam assim, intenso na presença de Deus, né? Vão para a igreja, logo aceitam Jesus e no meio do caminho desiste. É como um atleta que vai disputar uma maratona. E às vezes ele começa forte demais aquela corrida e no meio do caminho ele desiste, né? Com os problemas, com as cãibras, com o sol que está quente às vezes, ou com cansaço. Mas nós temos que ser aquele atleta que começa e termina. Nem que seja possível terminar rastejando, mas termine, atravesse a linha de chegada. Não desista no meio do caminho. Seja intenso, ou seja, todas elas ali tinham azeite para queimar. E algumas, 5 delas estavam preparadas e 5 não. Então, meu irmão, não desista. O rapaz falou para mim, mas você abriu um canal no YouTube agora também, tem tantas pessoas já no YouTube. Eu falei, pois é, eu vou ser mais um a estar aí pregando no YouTube, falando da palavra. Mas eu falei para ele, olha, eu abri o canal no YouTube tem 3 semanas, mas eu já tenho pregado o evangelho já tem 25 anos. Não comecei agora, comecei a fazer mensagem para colocar no YouTube agora, mas eu já tenho pregado, já tenho mandado mensagens para muita gente, já tenho falado do evangelho para muita gente. Essa Bíblia aqui, eu adquiri ela em 1996, quando eu me converti, e aqui eu tenho muitas mensagens, muitas coisas anotadas desde 96 ali, quando ainda era o pastor Florentino ali na igreja, né, na Cristã Evangélica do Avivamento, tantas coisas que ele falou, tantas pregações ali que eu tenho anotado até hoje, aqui. Então, eu não comecei ontem, não comecei hoje, né, já comecei há 25 anos atrás. Não é, nós temos que estar intensamente constante na presente, constante e intenso. Sempre, cada vez que eu leio a Bíblia, isso
Aumenta a minha convicção, cada dia, em 25 anos, cada vez que eu leio, a minha convicção ainda fica maior. Meu amor por Deus fica maior, e tem que ser assim, nós não podemos desistir. A nossa convicção, ela tem que estar maior amanhã do que hoje. A nossa vontade de pregar, de falar. Então, não é a maneira como você começa, mas é a maneira como você vai terminar. E termine bem, meu irmão. Que a Bíblia diz, Mateus 24:13, né? Aquele que permanecer até o fim será salvo. Permaneça no caminho, não desista. Né? O desafio não é como você vai começar, mas o desafio é como você vai terminar e permanecer. Então, se você já perdeu tempo aí suficiente, né, não perca mais, começa a estudar agora, começa a falar, começa a pregar o evangelho, começa a dizer que Jesus está voltando, que o noivo está às portas e que a noiva tem que estar preparada. A próxima lição que nós aprendemos aqui, que somente o conhecimento não basta, né? Tantas pessoas têm conhecimento quando você fala de Jesus, eu gosto de Jesus, né? Já ouvi falar muito, não, eu vou lá na igreja de vez em quando. Isso para Deus não serve. Não basta apenas conhecer. Olha aqui para você ver. No versículo 11 do capítulo 25. E depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E respondendo ele disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Então só conhecer Jesus não serve. Só gostar de Jesus também não serve. Você tem que ter uma transformação de entendimento. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento, transformai-vos o vosso coração. É isso que para ele serve. E você vê que as pessoas que foram transformadas, aquelas que mesmo de anos já na presença de Deus, nunca desistiram, não pararam, passaram por problemas, sim, tiveram obstáculos, mas isso não o parou. Seja constante na presença de Deus. Esteja sempre com seu azeite, com a sua lâmpada acesa, queimando, para aquele dia que ele chega, ela esteja acesa, queimando. Não desista. A terceira coisa aqui que nós aprendemos com essa lição aqui, que elas falam, né? De repente, no verso 9 aqui, mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, antes aos que vendem, vão aos que vendem e compre para vós. Olha só, aquelas 5 prudentes, quando faltou o azeite, ela chegou nas 5 prudentes pedindo o azeite, que elas falaram: não, vocês têm que comprar. O que significa isso? Que nós temos esse comprar aqui, nós temos que adquirir. Cada um tem que adquirir o seu. Como? Orando, lendo, ouvindo, tendo comunhão, jejuando, buscando a Deus. É assim que nós compramos o entendimento. É assim que nós compramos o azeite para nossa lâmpada não se apagar. É através da oração, da leitura, da comunhão, é ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias nós temos que ouvir a palavra de Deus. E o mais importante aqui, que a lição que nós aprendemos nessa passagem aqui, é dizer não, né? Mas as prudentes responderam dizendo: não, nós temos que aprender a dizer não. Dizer não para o quê? Nós temos que aprender a dizer não para esse mundo. Nós temos que aprender a dizer não para aquelas coisas que nos tiram da presença de Deus, que nos tiram a vontade de buscar a Deus. É por isso que as pessoas têm desanimado, porque hoje tem falado sim para tudo. Não vá para a igreja, ou não vamos para a igreja hoje. Sim, nós não vamos para a igreja. Não vamos ler a Bíblia hoje. Sim, nós não vamos ler. Não, aprenda a dizer não. Aquilo que te atrapalha a sua comunhão com Deus, aquilo que te atrapalha na sua leitura com Deus, aquilo que te atrapalha de comprar o azeite. Aprenda a dizer não para esse mundo. Você sabe por quê? Porque o mundo fala para você que você não precisa de Deus. E nós estamos dizendo sim para isso. O mundo fala que você pode ser o que você quiser. E nós estamos dizendo sim para isso. Hoje o que é certo virou errado. O que é certo virou errado. O que é errado virou certo. Porque nós estamos aprendendo a concordar com tudo, a dizer sim para tudo.
O mundo fala que você pode fazer o que você quiser. A Bíblia fala que todas as coisas nos convêm, mas nem tudo nos é lícito. Ou seja, nem tudo que nós fazemos agrada a Deus, é lícito. Tem coisa que nós fazemos que nos tira da presença de Deus. E outro, o mundo fala que você tem que ser feliz, ou seja, faça o que você quiser para ser feliz. Jesus não nos chamou para ser feliz. Jesus nos chamou para cumprir o propósito dele, porque a felicidade só vai se cumprir nele, depois da grande volta dele. Porque nesse mundo nós teremos aflições, e muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele diz, eu venci o mundo, e vocês também podem vencer. Vocês têm condições de vencer. Então que nós sejamos como essas 5 prudentes, que ouviram o chamado, levaram azeite de reserva, não emprestaram seu azeite, disseram não na hora que tinha que dizer não, estavam atentas quando ouviram ele dizer, o noivo está chegando. Seja prudente, meu irmão. Não se embarace com as coisas dessa vida. Muitas pessoas já desistiram, né? Como foi a primeira ali parábola daquele servo infiel que pensou, o meu senhor não voltará mais, e começou então a beber, a bater nas pessoas, ou seja, começou a viver conforme os conformes desse mundo. E nós não podemos viver desse jeito, nós temos que viver constantemente na presença de Deus, buscá-lo intensamente. E eu espero que Deus te abençoe, eu espero que Deus transforme a sua vida, eu espero que você esteja firme, que nós possamos nos encontrar lá no céu juntos. Eu espero que Ele te livre de todo mal, eu espero que Ele renove as suas forças, eu espero que Ele renove o seu entendimento, eu espero que Ele aplique em você uma injeção de ânimo se você estiver desanimado. E se você estiver precisando de uma oração, coloque aí nos comentários para que nós possamos orar com você. E se você tem gostado aí das nossas mensagens, se tem falado com você, né? Não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe essa mensagem para que junto nós possamos alcançar mais pessoas através da palavra. E não se esqueça que você foi criado com o propósito de ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.